No começo da jornada, Ismael aparece como uma figura importante nas antigas escrituras bíblicas. Ele é o filho mais velho de Abraão, o homem a quem Deus prometeu ser pai de muitas nações. A promessa foi feita a Abraão enquanto ele observava o céu estrelado, uma visão que refletia a grandeza das promessas vindouras. Contudo, o passar do tempo trouxe desafios. Abraão e sua esposa Sara esperavam ansiosamente o cumprimento da promessa, mas a bênção de ser pai ainda não havia se concretizado. A esperança começou a ser substituída por dúvidas. Sara, tentando encontrar uma solução, sugeriu um costume da época. A ideia de ter um filho com Hagar, sua serva egípcia, era uma prática comum, mas acabaria gerando uma série de conflitos e dilemas. Hagar se sentiu superior, e a felicidade da concepção transformou-se em desprezo por Sara. O que parecia uma solução viável logo se tornou uma fonte de tensão. A situação piorou quando Sara começou a tratar Hagar com crueldade, e ela, sentindo-se perdida e oprimida, fugiu para o deserto. O nome Ismael, dado ao filho que Hagar carregava, era uma oração. Deus ouvirá. Era um lembrete de que, mesmo em meio às dificuldades, Deus estava atento às vidas de Abraão, Sara e Hagar. Essas vidas estavam entrelaçadas por escolhas difíceis, emoções intensas e uma fé inabalável em uma promessa divina. A jornada de Ismael estava apenas começando, e o deserto testemunharia sua busca por identidade e propósito. Junto a uma fonte no deserto, um encontro divino estava prestes a acontecer. Um encontro que mudaria o destino de Ismael e marcaria o início de uma nova fase em sua história. Uma voz soou no silêncio do deserto. De onde você vem e para onde está indo? A voz pertencia ao anjo do Senhor, que apareceu diante de Hagar, uma mulher em uma jornada de desespero. Com lágrimas nos olhos, ela disse: estou fugindo da presença da minha senhora Sarai. O anjo, o mensageiro do céu, falou com autoridade e bondade. Volte para a sua senhora. Ele aconselhou, e submeta-se à autoridade dela. Promessas divinas se misturaram em suas palavras. Vou multiplicar tremendamente os seus descendentes, proclamou o anjo, tantos que não poderão ser contados. Então, a grande notícia chegou. Veja, você está grávida e terá um filho. Chame-o Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento. O anjo descreveu o futuro de Ismael. Ele será um homem selvagem, previu. Sua mão contra todos os homens, e a mão de todos os homens contra ele. Viverá na presença de todos os seus irmãos. Dominada por esse encontro divino, Hagar sentiu-se vista de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Você é o Deus que vê, ela disse, lágrimas misturando-se com reverência. Será que também via aquele que me vê? Em honra a esse encontro, o poço passou a ser conhecido como Bir Lahai Roi, um símbolo do Deus que a havia visto em sua angústia. Assim, Hagar deu à luz um filho. Abraão o chamou de Ismael, um testemunho do poder da fé, da força do espírito humano e da conexão profunda entre o divino e o humano. Com o passar do tempo, a presença de Ismael passou a ocupar um lugar único na dinâmica familiar. A prática de usar uma serva para ter um filho quando a esposa era estéril, comum naquela época, levou ao nascimento de Ismael. Mas isso era apenas o começo de sua jornada. Nascido quando Abraão tinha 86 anos, Ismael cresceria como parte de uma história única, uma vida conectada tanto à promessa quanto à dúvida. Os anos se passaram e a história de Ismael começou a se desenvolver. Seu pai, Abraão, moveu sua tenda para a sombra das árvores de terebinto, e um altar foi construído em Hebrom, símbolo de fé e devoção. No entanto, a história de Ismael estava profundamente entrelaçada com reviravoltas inesperadas. Aos 13 anos, um pacto foi feito através da circuncisão, unindo os membros da casa de Abraão em um vínculo sagrado. À medida que o tempo passava, Ismael e sua mãe enfrentaram o banimento, uma separação dolorosa, sua família vagando pelo deserto. Eles chegaram perto do desespero, até que a compaixão de Deus foi despertada, e seus clamores foram ouvidos na vastidão do deserto. A jornada do jovem Ismael foi marcada por dificuldades e vitórias, uma história cheia de intervenção divina, e o espírito duradouro de um povo destinado à grandeza. Dando água,
Ismael passou o resto de sua vida no deserto, especialmente na região selvagem de Pará. Com a ajuda de Deus, foi aqui que ele aprendeu a manejar o arco. Seu casamento com uma egípcia explica sua proximidade com o Egito, assim como a herança de sua mãe. Sua presença no funeral de Abraão e o fato de que Esaú se casou com a filha de Ismael mostram que ele não cortou completamente os laços com a linhagem patriarcal principal. Em Gênesis 15, versículo 9, na Nova Versão Internacional, lemos que ele e Ismael, seu filho, sepultaram-no na caverna de Macpela, perto de Mamre, nos campos de Efron, filho de Zoar, o Hitita. E assim, Achá foi a Ismael e tomou Malate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote, para ser sua esposa. Além das esposas que teve, Ismael viveu 137 anos e foi reunido aos seus parentes. Em Gênesis 28, versículo 9, na Nova Versão Internacional, lemos que ele foi a Ismael, filho de Abraão, e se casou com Malate, irmã de Nebaiote e filha de Ismael. Ismael, apesar de suas viagens pelo deserto e sua vida nômade, manteve laços que iam além das fronteiras da família patriarcal. Deus descreve a personalidade de Ismael como a de um jumento selvagem, no sentido de ser um espírito errante. Ele é retratado como o jumento selvagem que corre pelas colinas do deserto, onde encontra sua casa e comida. Ele zombava das multidões da cidade e não obedecia à voz dos que o guiavam, como dito em Jeremias 2, versículo 24, na Nova Tradução na linguagem de hoje. Ismael se tornaria uma figura importante fora da aliança estabelecida por Deus, uma nação próspera com uma estrutura organizacional parecida com a de Israel, mas sem a experiência direta da aliança. Em Gênesis 17, versículos 20 a 21, na Nova Versão Internacional, Deus diz: "Quanto a Ismael, também o atenderei, abençoá-lo-ei e farei com que seja muito numeroso. Farei 12 líderes e farei dele uma grande nação." Embora Ismael não tenha sido parte da aliança direta de Deus com Abraão, sua jornada e legado continuam profundamente conectados à história bíblica e à formação da nação que surgiria das areias do tempo. E assim se desenrolava a aliança divina. "Uma nação surgirá de você, e estabelecerei a minha aliança entre mim, você e seus descendentes ao longo das gerações. Uma aliança eterna, para ser Deus para você e seus descendentes. Também dou a você e a seus descendentes a terra em que você é um estrangeiro, toda a terra de Canaã, e uma posse eterna, e eu serei o Deus deles", conforme registrado em Gênesis 17, versículos 7 a 8, na Nova Versão Internacional. "Estabelecerei a minha aliança como uma aliança duradoura entre mim e você, e seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus filhos. Darei a você e a eles a terra em que você agora vive como estrangeiro, toda a terra de Canaã, onde vocês serão forasteiros." Deus falou a Abraão: "Quanto a você, mantenha a minha aliança, você e seus filhos pelas gerações. Esta é a minha aliança entre mim e você e seus descendentes. Todos os homens devem ser circuncidados. Vocês serão circuncidados na carne do prepúcio, e isso será um sinal da aliança entre mim e você." Gênesis 17, 10, 11, Nova Versão Internacional. "Todos os homens entre vocês devem ser circuncidados. Devem fazer a circuncisão na carne do pênis, e isso será um sinal da aliança entre mim e vocês. 8 dias após o nascimento, todo menino deverá ser circuncidado. Isso inclui os nascidos em sua casa e os comprados, sejam descendentes ou estrangeiros. A circuncisão será uma marca permanente da aliança, mas quem não for circuncidado, ao atingir a idade, será excluído de seu povo, quebrando a aliança." Gênesis 17, 14, Nova Versão Internacional. "No 8º dia após o nascimento de cada um deles." Isso inclui tanto os nascidos em sua família, quanto os comprados por dinheiro. Deus fez uma promessa sobre Sarai, a esposa de Abraão, agora chamada Sara. Ele a abençoaria e lhe daria um filho, Isaque. Ele destacou que sua descendência seria importante, gerando nações e reis. Gênesis 17, 15 e 16, Nova Versão Internacional. "A partir de agora, você não será mais chamada Sarai, mas Sara. Eu a abençoarei, e você será mãe de nações.
e reis de povos virão de você. Abraão se prostrou e riu, perguntando: Pode um homem de 100 anos ter um filho? Pode Sara, de 90 anos, dar à luz? Abraão expressou seu desejo por Israel, mas Deus reafirmou que Sara teria um filho, Isaque. Deus disse: Quanto a Ismael, o seu pedido, eu abençoarei e o tornarei fecundo. Ele terá 12 príncipes e se tornará uma grande nação. No entanto, a minha aliança será feita com Isaque, o filho que Sara terá no próximo ano. Gênesis 17, 19 e 21, Nova Versão Internacional. Quanto a Ismael, Deus falou: Eu ouvi o seu pedido. Abençoarei, o tornarei fecundo e multiplicarei muito. Ele será pai de 12 líderes e farei dele uma grande nação. A minha aliança, porém, farei com Isaque, que Sara lhe dará à luz no ano seguinte, nesta mesma época. Assim, a história da aliança divina seguia entrelaçando destinos, promessas e a formação do povo escolhido. E quando as palavras de Deus terminaram, Deus partiu de junto de Abraão. Abraão tomou Ismael, seu filho, junto com todos os nascidos em sua casa e todos aqueles comprados. Ele circuncidou a carne de seus prepúcios naquele mesmo dia, conforme Deus ordenou. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando a circuncisão foi feita. Naquele mesmo dia, Abraão, Ismael e todos os homens da casa, nascidos ou comprados de estrangeiros, foram circuncidados. Esta ação marcava a realização de um compromisso com Deus e a aliança, uma marca permanente que ligava Abraão, Ismael e todos os que estavam sob seu teto. Essa promessa divina, o contraste entre a grandeza nacional e a experiência de aliança, revela muito sobre o que a aliança realmente envolvia. A grandeza nacional é prometida em Gênesis 21, versículo 13 e 18, Nova Versão Internacional. Gênesis 17, versículo 22 a 27, mostra que a aliança não deve ser identificada apenas com a circuncisão, não importando o quanto essa identificação possa parecer necessária devido a Gênesis 17, versículo 10. Embora Ismael tenha sido circuncidado conforme o mandamento de Deus, ele não era o sinal da aliança. Apesar disso, Abraão e Sara trataram Ismael como filho prometido por Deus, mesmo quando Deus revelou que Sara teria um filho. Abraão ficou surpreso sobre por que isso era necessário, em vez de ter Ismael como herdeiro. Mesmo assim, após o nascimento de Isaque, Abraão tratou Ismael com bondade e ficou triste com o desejo de Sara de rejeitá-lo. Sara, por sua vez, via Ismael como uma ameaça à posição de Isaque na família e quis expulsá-lo. Deus então visitou Sara e cumpriu suas promessas, abençoando-a com o nascimento de um filho em sua velhice. Gênesis 21, versículo 1 a 2, Nova Versão Internacional. O Senhor visitou Sara como prometido e lhe deu o que havia prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, no tempo determinado por Deus. Assim, a dinâmica da família de Abraão, as promessas divinas e as relações pessoais continuavam a moldar o destino dessas figuras bíblicas e a influenciar a narrativa da fé. E assim o tempo se desenrolava conforme Deus havia comunicado a Abraão. Abraão deu o nome de Isaque ao seu filho, nascido da união de Abraão e Sara. Abraão também circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias de vida, conforme o mandamento de Deus. Abraão tinha agora 100 anos quando nasceu o seu filho Isaque. Sara exclamou: Deus me fez rir, e todos os que ouvirem rirão comigo. Gênesis 21, versículo 6 a 7, Nova Versão Internacional. Ela acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria filhos? No entanto, eu lhe dei um filho na velhice. Isaque cresceu e foi desmamado, e Abraão celebrou uma grande festa no dia em que Isaque foi desmamado. No entanto, Sara viu o filho de Agar, a egípcia que havia dado à luz a Abraão, zombando. Isso a incomodou muito, e ela disse a Abraão para mandar embora Agar e seu filho Ismael. Ela insistiu que o filho da escrava não tivesse o mesmo status que Isaque. Gênesis 21, versículo 10 a 11, Nova Versão Internacional. Por isso, ela disse a Abraão: Mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será com meu filho Isaque. Essa ideia deixou Abraão muito triste por causa de Ismael. Mesmo assim, Deus orientou Abraão a atender ao pedido de Sara e expulsar Agar e Ismael.
Deus prometeu que Ismael também seria feito uma grande nação devido ao seu vínculo com Abraão. Abraão se levantou cedo, preparou comida e deu a Hagar um odre com água. Então ele os mandou para o deserto de Berseba. Gênesis 21, versículo 14 a 16, Nova Versão Internacional. Assim, Abraão se levantou cedo, pegou o pão e o odre com água, entregou a Hagar com o menino nas costas dela e a mandou embora. Ela se afastou e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando a água do odre acabou, ela colocou o menino debaixo de um arbusto. Hagar, sem água e desesperada, colocou Ismael sob um arbusto e se afastou para não ver sua morte próxima. Mas Deus ouviu o choro do menino. O anjo do Senhor apareceu e disse palavras confortantes a Hagar, prometendo fazer de Ismael uma grande nação. Deus abriu os olhos de Hagar e ela viu um poço de água. Ismael cresceu no deserto de Parã, tornando-se habilidoso no uso do arco. Gênesis 21, versículos 17 a 21, Nova Versão Internacional. Então, Deus ouviu o menino, e o anjo de Deus, do céu, chamou Hagar. Ele disse: "O que você tem, Hagar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e segure-o pela mão, pois farei dele uma grande nação." Então, Deus abriu os olhos dela, e ela viu um poço. Foi até lá, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Ismael cresceu no deserto de Parã, tornando-se um habilidoso arqueiro. Sua mãe encontrou uma esposa para ele na terra do Egito. Nesse mesmo período, Abimeleque, chefe do seu exército, procurou um acordo de amizade com Abraão, reconhecendo a bênção de Deus sobre sua vida. Abraão concordou, mas também repreendeu Abimeleque por uma disputa relacionada a um poço. Gênesis 21, versículos 32 a 34, Nova Versão Internacional. Assim afirmou Abraão, tratando com Abimeleque, e os dois juraram por Deus. Abraão deu a Abimeleque 7 ovelhas fêmeas como acordo. Por isso chamou aquele lugar de Berseba, porque lá os dois tinham jurado. As interações entre Abraão e Ismael, Isaque e Agar continuam a revelar a complexidade das relações familiares e a maneira como a fé e as promessas divinas moldaram a história desses personagens. Abimeleque confrontou Abraão dizendo: "Não me contaram, nem mesmo tinha ouvido falar disso até hoje." Abraão, então, ofereceu ovelhas e bois. Abimeleque e ele fizeram um pacto, e Abraão separou 7 cordeiros do rebanho e as colocou à parte. Abimeleque perguntou o significado dessas 7 cordeiras separadas, e Abraão explicou que elas serviriam como testemunhas de que ele havia cavado o poço. Isso levou à nomeação do lugar como Berseba, e eles fizeram um pacto ali. Gênesis 21, versículos 30 a 32, Nova Versão Internacional. Abimeleque disse a Abraão: "O que significam essas 7 ovelhas fêmeas que você pôs à parte?" Ele respondeu: "Aceite estas 7 ovelhas fêmeas de minha mão como testemunho de que cavei este poço." Por isso, chamou aquele lugar de Berseba, porque ali os dois juraram. Abimeleque partiu para a terra dos filisteus. Abraão plantou um tamarisco em Berseba e invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Ele permaneceu na terra dos filisteus por muitos dias. Abraão plantou um tamarisco como um sinal de permanência e fidelidade. Aquele local se tornou um marco de sua jornada e das alianças feitas naquele lugar. A decisão de Abraão de enviar embora Hagar e Ismael parecia contradizer as normas antigas. Embora crianças de servas pudessem ser rebaixadas, a expulsão não era uma prática comum. O fato de Abraão seguir apenas o mandamento de Deus, mesmo que contrário às práticas contemporâneas, sugere que a ação não estava alinhada com os padrões da época. Essa ação levanta a questão de ser Ismael uma ameaça por algum motivo específico, ou se sua simples existência era considerada uma ameaça. O termo zombando em Gênesis 21, versículo 9, Nova Versão Internacional, é questionável quanto ao seu significado real. O texto em Gênesis 21, versículo 9, menciona que Sara viu Ismael, filho de Agar, zombando. Não está claro se Ismael estava zombando ou brincando com Isaque. A palavra zombar é ambígua em seu significado, e não necessariamente implica escárnio. No livro de Juízes, a mesma palavra é usada para descrever pessoas se divertindo. Juízes 16, versículo 25, Nova Versão Internacional. Enquanto estavam animados, gritaram:
Tragam Sansão para que nos divirta. Assim, chamaram Sansão da prisão, e ele se apresentou entre as colunas. A objeção de Sara a Ismael não parece estar baseada em uma ação específica, mas em sua preocupação de que Ismael pudesse ser um competidor para Isaque. A história de Ismael em Gênesis é frequentemente usada para contrastar Isaque e Ismael, não como indivíduos, mas como exemplos do trabalho divino. A narrativa destaca que Deus não está limitado pelas normas naturais ou pela carne ao cumprir suas promessas. A preferência de Deus por Isaque, o filho da esposa, estava alinhada com as tradições, mas a rejeição de Hagar e Ismael serviu para destacar o contraste entre os dois. Os descendentes de Ismael são listados de maneira idêntica em duas passagens, Gênesis e 1 Crônicas. Gênesis 25, versículos 12 a 16, descreve a genealogia de Ismael da seguinte forma: Esta é a genealogia de Ismael, filho de Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, segundo as suas gerações: Nebaiote, o primogênito de Ismael, e Quedar, Adbeel, Mibsam, Duma, Massa, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, segundo as suas aldeias e os seus acampamentos, 12 príncipes segundo as suas nações. 1 Crônicas 1, versículos 29 a 31, Nova Versão Internacional, fornece uma lista semelhante. Estes são os seus registros genealógicos. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adbeel. É surpreendente que haja exatamente 12 filhos listados para Ismael, assim como houve 12 filhos para Jacó. Isso também pode ser comparado com os 12 filhos de Naor e os 12 filhos de Esaú. Gênesis 25, versículo 16, destaca que esses filhos de Ismael tornaram-se príncipes que governaram sobre os ismaelitas. Essas tribos ismaelitas se estabeleceram na área geral onde seus ancestrais cresceram, ou seja, o deserto de Parã. Gênesis 25, versículo 18, descreve a região que habitaram. Habitaram desde a vila até Sur, que está em frente ao Egito, como quem vai para a Síria. Alguns dos nomes de seus descendentes aparecem como tribos nas crônicas assírias. A morte de Ismael é mencionada, ocorrendo na presença de todos os seus irmãos. A história de Ismael está de acordo com as declarações de Deus sobre ele. Os ismaelitas são algumas vezes retratados como hostis em relação aos israelitas. O versículo 19 da Nova Versão Internacional menciona um conflito entre os israelitas e tribos ismaelitas, como Jaturnafes e Nodab. Gênesis 16, versículo 12, descreve Ismael como homem selvagem, cuja mão estaria contra todos, e a mão de todos estaria contra ele. Essa descrição ilustra a complexidade das relações entre os descendentes de Ismael e Israel, com conflitos e rivalidades surgindo ao longo da história. Ismael é descrito como homem selvagem, cuja mão estaria contra todos, e a mão de todos estaria contra ele. Ele deveria habitar na presença de todos os seus irmãos. Finalmente, os ismaelitas são relacionados aos mediamitas, alguns dos descendentes de Quetura, em algumas passagens, sugerindo uma mistura dos dois termos. O termo ismaelita é usado para os mediamitas, e o mesmo grupo recebe ambos os nomes em Gênesis 37, versículos 25 a 28, onde os irmãos de José o vendem para uma caravana de comerciantes, e em Gênesis 37, versículos 36 a 39, onde José é vendido para Potifar no Egito. Não é necessário separar uma história imediata de uma história ismaelita para a venda de José. Juízes 8, versículo 24, Nova Versão Internacional, descreve a situação. E disse Gideão: Tenho um pedido a fazer a vocês. Deem-me os brincos que tiraram dos corpos dos inimigos. Os inimigos usavam brincos de ouro. Gênesis 37, versículos 25 a 28, conta como os irmãos de José o venderam para uma caravana de ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamo e mirra a caminho do Egito. Depois, em Gênesis 37, versículo 36 e 39, versículo 1, é mencionado que José foi vendido aos ismaelitas e depois a Potifar. O apóstolo Paulo também faz referência ao episódio envolvendo Ismael. Embora não mencione Ismael diretamente, ele baseia seu ensinamento em Gálatas 4,
Nos capítulos de Gênesis, Paulo compara Ismael, nascido de maneira natural, com o perseguidor daquele que nasceu por meio do Espírito. No entanto, assim como naquele tempo, o filho nascido de forma natural perseguia o filho nascido do Espírito, assim também agora. Gálatas 4, versículo 29, Nova Versão Internacional. Paulo se refere à história de Ismael e Isaque, onde Ismael, o filho nascido da escrava Agar, perseguiu Isaque, o filho nascido da promessa e de Sara. Essa passagem de Gálatas reflete a complexidade das relações entre os descendentes de Ismael e Isaque, bem como as implicações espirituais e simbólicas desses acontecimentos na teologia de Paulo. Se você ficou tocado por essa história e quer compartilhar sua opinião, deixe seu comentário abaixo. O que você pensa sobre as relações entre Ismael e Isaque? Como você vê o papel de Deus nesse conflito? Vamos conversar sobre isso nos comentários. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama. Juntos, podemos espalhar fé e esperança.